E aí, como você está? Tudo bem? Eu sou o Hermano e nesse vídeo nós vamos conversar de um assunto muito interessante que eu recebo vários comentários aqui perguntando: Hermano, quando é que você vai falar sobre o assunto de Ho'oponopono? Será que cristão pode praticar essa técnica? E quando nos perguntam assim, falam assim: Hermano, o que você acha do Ho'oponopono? E hoje esse vídeo é para isso, para falar o que eu acho desse tal Ho'oponopono. Ho'oponopono, vamos começar pelo começo, né? O que é isso? O que é essa palavra Ho'oponopono? É uma palavra de origem havaiana, que os antigos havaianos, né, tinham essa tradição e até hoje se pratica isso. Mas vou estudar um pouquinho com você a raiz dessa palavra, né? Então, me acompanhe no meu raciocínio aqui e nós vamos conversar sobre isso. Ó, Ho é igual a causa. E pono é igual a endireitar, arrumar, corrigir, etc. Tá? Ho, causa. Pono, endireitar, arrumar, corrigir. Muito bonita essa raiz, né, do que é para a gente entender. Porque quando a gente fala nessa palavra, né, nesse palavrão, no bom sentido, fica algo meio assim estranho, né? Até porque não é uma palavra de origem brasileira, né, de origem portuguesa. Então a gente realmente tem um certo receio com relação à palavra, tá bom? Em que consistia o Ho'oponopono e o que ainda, vamos dizer, que consiste para você que quer saber de que se trata isso, tá? Ele consiste em 4 frases, né? 4 frases simples de repetições. Identificar uma causa, principalmente uma causa que está tendo reflexos na nossa vida. Consiste também em você trazer a autorresponsabilidade para si e, pono, consertar isso, corrigir isso, né? Já que eu identifico um problema na minha vida, eu posso agora corrigir isso. Perfeito. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. 4 frases que norteiam essa palavra e essa técnica, vamos dizer assim, tá? E para que isso é como regra? Para quê? Para trazer a pessoa ao quê? Ao arrependimento, a entender o amor e, inconsequentemente, praticar o perdão. Arrependimento, amor, perdão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? E vamos colocar aqui gratidão. Gratidão. Gente, agora a pergunta que me fazem: eu que sou cristão, devo praticar o Ho'oponopono? Olha, todo bom cristão, ou até o cristão que não é tão cristão assim, sabe que as bases bíblicas e os ensinamentos de Cristo é arrependimento, amor, perdão e gratidão. Então, o que acontece na maioria das vezes, como acontece com as leis universais, as pessoas têm medo por causa da nomenclatura, né? De como é escrito. Quando eu falo de lei da atração, na minha mente não vem nada mais do que a fé. É claro que tem algo mais que a gente pode acrescentar, que são as maneiras como a gente anda no mundo espiritual, mas eu digo assim, se eu pudesse definir ou redefinir uma palavra para gratidão, para lei da atração, eu colocaria fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção dos fatos que eu não vejo. Então, quando eu falo lei da atração, que é uma lei universal, criada por Deus, eu estou me referindo ao princípio básico da lei da fé, que é justamente eu crer,
ter convicção para que eu entre na frequência do meu bem, do meu objetivo. Certo? Agora, quando o termo é lei da atração, não, acho que não, hein? Mas você não tem fé? Ou pelo menos deveria, já que como cristãos que somos, né? E é claro, a gente precisa ter algum tipo de parâmetros, né? Mas qual é o parâmetro que eu olho para eu seguir, para eu ter como um prumo, né, na minha vida, uma direção? Palavra de Deus, a Bíblia. Sim. Independente dos livros que eu leio, independente dos aprendizados que eu tenha, sim, eu, como cristão, eu sempre tenho a palavra de Deus como um referencial. A palavra de Deus, quando eu falo aqui, esse termo, a palavra de Deus, também é um termo cristão, né? Crentez, vamos dizer assim, a Bíblia, que é um livro que relata, né, Jesus e todas as coisas que aconteceram no passado, que nos norteia como pessoas que acreditam em Deus e que se denominam cristãos. Cristãos, pessoas que seguem ensinamentos de Cristo. Então, se eu sou um cristão, eu não posso ter receio de pedir desculpa para alguém dizendo: eu sinto muito. Isso tem que ser parte da minha vida cristã, independente do nome, né? É como eu disse, as pessoas na verdade têm medo dos nomes. Por quê? Porque a Bíblia é uma base para todas as coisas, inclusive os livros que surgiram pós-Bíblia, né? O Poder do Subconsciente, todos esses livros que nós temos de desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, até mesmo questões de leis espirituais e leis universais, elas têm grandes bases, né? A maioria deles tem base bíblica e citam inclusive a Bíblia. Né? O problema é que a gente coloca outros nomes, né, para que não soe assim muito cristão, né? Não, vamos mudar isso aqui para não... senão vai parecer muito crentez, né? Então vamos colocar lá lei da atração, vamos colocar lá vibração. Então tudo isso é algo que reflete a princípios universais, espirituais, e que tudo foi criado por Deus. Se eu não acredito que o universo que Deus fez foi feito por um objetivo principal de manter a ordem, né, em si mesmo, e através desta harmonia controlar a Terra e os habitantes dela, e eu e você nos incluímos nesses habitantes da Terra, né? Então eu habito aqui na Terra, então eu faço parte do universo. O problema é que as pessoas imaginam, quando a gente fala universo, eles pensam que eu estou falando do universo que a gente vê na TV, né? Apenas esse universo, o universo que é desenhado, né? Que você vê aquelas representações em 3D. Então isso leva a pessoa a entender que quando eu falo universo, está para fora da Terra, ou seja, estrelas, luas, galáxias e tudo mais. Isso aí está fora da Terra. Não, o universo está aqui, ó. Isso aqui faz parte do universo. A Terra está dentro do universo. Eu estou na Terra, faço parte do universo. E melhor ainda, quando nós temos o entendimento que nós fazemos parte do todo, estamos no todo, e assim nós também somos um com o universo é um com a gente. Deus criou o universo, criou a gente. Então tudo que Deus fez pra gente também, né? Nós estamos nessa sincronia, né? Então, quando eu me denomino cristão, eu tenho que sim ter esses parâmetros. Sinto muito, me perdoe, né? Eu te amo. Tudo isso. E sem contar que o princípio que Jesus prega pra gente com relação a conserto, né? Lembra que causa. Então, uma das causas da humanidade foi o pecado. Então, a gente precisa nos arrepender desse pecado, né? Do pecado que a gente faz e pedir perdão. Mas o que é interessante nessa questão entre a técnica havaiana e a técnica
vamos dizer que a gente conhece como a técnica do perdão, que Ho'oponopono, minha gente, nada mais é do que a técnica do perdão de uma forma um pouco mais esclarecida. E no meio cristão, eu digo isso porque eu tenho propriedade para isso. A gente vive no meio cristão, né? E principalmente nas pregações, no meio dos sermões, a gente fala muito sobre perdão. E olha que interessante, quando você fala para alguém sobre perdão, alguém que eu digo no nosso meio cristão, ele vê o perdão como algo que eu tenho que fazer para o outro, né? Eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. Ok, legal. Mas o que eu acho interessante dessa abrangência dessa técnica é que é muito mais que isso. O perdão não vai além do que você apenas perdoar o outro, né? Você precisa se perdoar também. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que eu tenho medo disso porque na verdade é uma técnica havaiana. Não. O nome Ho'oponopono é um nome havaiano. Mas as bases que estão aqui, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo amor, eu sou grato pela sua amizade, eu sou grato porque Deus me deu o que eu tenho. Isso é o processo de entender que a gratidão é a mãe de todas as frequências. Eu já disse isso. Quando você quer conquistar algo, sem gratidão você não atrai nada para você. E a gratidão, ela faz com que você entre na frequência do bem que você deseja, da situação que você deseja, certo? Mas quando falamos de perdão, eu estou falando de perdão um pouquinho mais à frente, né? Não apenas sinto muito por você, sinto muito porque eu causei um problema para você. Não, o que eu quero que você entenda é que, além do perdão que nós conhecemos, eu acho muito profundo essa visão, porque diz, eu sinto muito por mim também. Eu me perdoo também. Quando você começar a praticar isso, você vai ver que é a Bíblia, né, sendo praticada, e as pessoas praticam isso de forma, às vezes, sem conhecer. E quando a gente conhece, a gente consegue tirar um pouco mais de proveito, né? Quando eu não conheço muito bem, eu falo, tá perdoado. Mas você já viu que existem situações na sua vida que você precisa se perdoar primeiro? Você precisa analisar e tirar a culpa de si mesmo. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar para dentro de mim e me livro das culpas. Me livro daquilo que me prende a um sentimento de escassez e sentimento de rancor, de guardando mágoas das pessoas. Eu perdoo ele, mas eu não me perdoo. Tem gente que não se perdoa. Jesus já te perdoou, Deus já te perdoou e você não se perdoa. Então, quem sabe você, entendendo esse princípio, comece a se perdoar. Uma coisa que é muito interessante, que eu sempre ensino também, é que você pode pedir perdão por tudo, dizer sinto muito por tudo. Até a sua carteira, quando você abre a sua carteira e não vê dinheiro nela, quando você olha para a sua conta bancária e não vê dinheiro ali, ou vê o saldo negativo, ou para o seu casamento e vê que não está legal, o que você tem que fazer é, primeiro, qual é a causa que está trazendo a falta do dinheiro? E aí você vai reconhecer isso, corrigindo isso. E como é que eu corrijo isso? Parece até uma coisa assim meio difícil de fazer, né? Mas depois que você entende isso, você vê que é libertador. Você olha para sua carteira sem dinheiro e você diz o seguinte, olha, eu reconheço que eu gastei a mais, ou reconheço que eu não sou um bom administrador. Aí você pode dizer assim, carteira, me perdoe, sinto muito por eu ter sido negligente com você. Me perdoe, sinto muito. Agora você diz assim, eu sou grato pelo dinheiro que vai encher essa carteira. Gratidão é sempre pelo que você tem, pensando no que você quer. E da mesma forma, as questões de relacionamento. Vê a causa,
arrume isso de uma maneira que você possa falar para a esposa ou até para você mesmo. Eu sinto muito, hermano, porque eu fui negligente com as suas emoções. Quando você faz isso, você se liberta. Pode olhar para o espelho, pode ser num cantinho da reflexão. Traga esse hábito de autoanálise e também de auto-perdão. Estou dizendo os seus sentimentos. Existem coisas que as pessoas fazem, te colocam em situações. Não é nesse sentido que eu estou falando. Assumir culpa dos outros. Não. Assuma aquilo que você vê que foi você mesmo. Negligência, falta de administração, de uma atenção maior nos relacionamentos. E começar a buscar esse perdão um pouquinho mais além. Agora, com relação ao nome, né? Irmão, cristão faz Ho'oponopono, o nome é havaiano. Agora, veja os princípios. Se você não se sente à vontade de falar, eu estou praticando Ho'oponopono, diga assim, ó, eu estou fazendo a prática do perdão bíblico, que é basicamente o que o Ho'oponopono diz. Quando você vai falar essas frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, isso tem que ser algo, mesmo que seja repetido várias vezes, e eu aconselho que você repita isso várias vezes, em qualquer momento do dia que você lembrar, é excelente. Agora, como um mantra, eu acredito que isso já é algo mais, além de ser algo muito mecânico, o que acontece? As pessoas querem comprar a solução, né? Como eu disse da reprogramação mental. Qual é a reprogramação mental que eu acredito que funciona? É quando você entende os seus problemas com bloqueios mentais, emocionais, independente se foi causado na infância ou agora, você entendeu isso. Então eu preciso reprogramar minha mente. Eu sei o que está acontecendo na minha vida é fruto do meu subconsciente. Então é uma programação que eu adquiri na infância, primeira, segunda infância, adolescência, e agora na fase adulta. Eu adquiri isso. Então é uma programação. Qual é a solução? Reprogramar. Só que a reprogramação que eu pratico eu vou mudar isso conscientemente, jogando imagens para minha mente consciente, jogando palavras, autossugestão conscientes e agindo consciente em direção a isso. Congruência total. Penso, falo, sinto, ajo. O que acontece é que as pessoas querem comprar uma reprogramação mental vendida numa prateleira. Eu quero reprogramar. Quanto custa? O áudio de reprogramação mental para você sentir amor na frequência do amor é tantos. Você vai lá e compra e tal, e eu vou ouvir aquilo ali. Eu sei que não estou dizendo contra quem faz e também não quero te motivar a fazer ou não fazer. O que eu quero que você entenda com isso? É que o seu cérebro, da mesma maneira que ele foi programado com muito impacto ali, com muito impacto emocional, com às vezes algumas rejeições, e você foi travando, aquilo foi natural no dia a dia, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. E você comprando um áudio de reprogramação mental em hertz para que o seu cérebro vibre na frequência, é a mesma coisa de você, sabe, eu quero emagrecer, quanto custa para tirar minhas banhas? É assim que as pessoas fazem. Elas preferem pagar uma lipo do que fazer a dieta e ter uma vida saudável, do que se mexer, ir para academia, correr. Né? Eu sei que tem várias situações que a pessoa faz, né? Eu não estou generalizando, mas eu acredito que da mesma maneira como é importante você entender que é tudo natural, que para reprogramar a sua mente, você precisa mudar os seus paradigmas através de pensamentos, sentimentos, palavras, ações, visualização. Eu falei no vídeo passado sobre quando você coloca os seus olhos nas coisas boas, esse seu foco joga para dentro do seu espírito, o seu espírito expande no mundo físico e extrafísico, e você vai atingindo frequências maiores ou menores, dependendo do nível que está a sua expansão espiritual. Isso não tem como você fazer apenas com um áudio de reprogramação mental. Eu acredito que isso até ajude se você estiver bem focado fisicamente, mentalmente e no seu consciente, programando isso para que isso venha para o seu subconsciente. Ok? E quando se fala em fazer isso também, fazer a técnica do perdão, ou
Porque chama Ho'oponopono. A técnica do Ho'oponopono. Eu vou te vender aqui um áudio de Ho'oponopono. Bom, aí eu já fico um pouquinho realmente receoso. Por quê? Porque você não faz. Por que você mesmo não diz o tempo todo: sinto muito, carteira, você esqueceu de molhar a sua flor? Chega na sua florzinha e faz: olha, sinto muito, minha flor, por eu ter esquecido de te molhar. Me perdoe, sinto muito. E seja grato por ela, o seu pet. Tudo que é seu, seja prático. Agora, se você fica ouvindo apenas áudios, músicas com frases repetidas para você, poxa, fala sério, né? É muito cômodo. E eu acredito que o seu cérebro precisa de entender que você está empenhado em perdoar a pessoa. Você está empenhado a se perdoar, né? Então, eu acredito que a maneira mais eficaz de você, de fato, praticar a lei do perdão, que na verdade é o Ho'oponopono havaiano, né? Você tem que fazer isso de prática, de coração, de mente, de alma, de espírito. E praticar isso, porque no começo não é fácil você perdoar todo mundo. E principalmente o mais difícil de tudo é perdoar você mesmo das coisas que você fez. Que é encontrar a causa, né? E de fato fazer com que isso seja apagado, corrigido, dado uma nova direção. Então, assim, a questão de ficar ali repetindo mantras aleatoriamente, ou trazer para você um áudio que fica repetindo essas mantras, você está dormindo ali: sou grato, sinto muito, e obrigado. Não, é você que tem que fazer isso. Eu acredito que quando você faz, aí com certeza vai ser algo eficaz na sua vida. Agora, com relação a áudio, né? Eu não sou contra áudio, eu sou a favor de você pegar o seu celularzinho e fazer assim, grava o seu celular. Ou se você tiver um equipamento de áudio bom, grava o seu áudio. Aí você pode ouvir isso quando você não puder falar. Grava: sinto muito, gratidão, me perdoa, eu te amo. E vai deixando isso rolando no seu carro enquanto você está dirigindo, no seu fone enquanto você está caminhando. Isso é super válido. Porque é uma autossugestão da sua própria voz fazendo isso. Agora, comprar mantras e ficar repetindo mantras e ainda dentro de uma modulação de hertz que você nem sabe se realmente está na frequência que você comprou ou que te venderam, nesse aspecto eu tenho um pé atrás, né, dessa questão dessa prática do Ho'oponopono. Dependendo do que você está praticando, veja se isso bate com os seus princípios. Em tudo, não só pelo Ho'oponopono, tá bom? Não só pelo Ho'oponopono, não só pela lei da atração, não só por frequências e vibrações. Veja apenas se você está tendo como base aquilo que são princípios do seu coração, daquilo que realmente você não vai fazer porque eu não me sinto bem. Então estude mais sobre. Veja se isso realmente faz parte. Agora, com relação a praticar ou não o perdão, praticar ou não o arrependimento, isso para nós cristãos é uma coisa que nós não precisaríamos nem de discutir muito, né? Mas deixa eu só trazer aqui algumas imagens que eu peguei aqui para a gente ver. Olha, isso aqui está em Marcos 11:25. Ó. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Arrependimento, perdão, gratidão, autorresponsabilidade, mudança. Sim, nós precisamos praticar isso. Agora, se você vai pôr o nome disso de Ho'oponopono ou lei da gratidão, tanto faz. O importante é você saber que você está sendo limpo com você, limpo com o seu irmão, limpo com a humanidade. Daquilo que você causou, daquilo que causaram em você, do que causaram nos seus negócios. Corrigir isso. E se é Ho'oponopono ou perdão,
tanto faz. O importante é praticar o perdão em todos os âmbitos, exercitar isso todos os dias na sua vida. E aí, me diz aí o que você achou desse vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, vamos conversando aqui. Estuda comigo no Instituto Hermano. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Ative todas as notificações, que um monte de coisa eu pedi agora, né? Então, meu irmão, para a próxima, vamos conversando, vamos nos ajeitando aqui. Então, nos vemos lá no próximo vídeo. Diz aí, nos vemos? Sim? Então tá bom. Nos vemos lá.